Então, meu nome é Marta Faustino, eu tirei o curso de Psicologia Clínica. Vou-vos falar um bocadinho do meu percurso, mas muito rápido, só para compreenderem aqui alguns pontos que foram essenciais quando eu fiz a minha consagração. Então, eu vivo aqui em Fátima, mas eu sou de uma aldeia aqui de Leiria, pertinho de Monte Real, Souto da Carpalhosa, não sei se já alguém ouviu falar. E isto para dizer o quê? A minha família sempre viveu muito a mensagem de Fátima. O amor a Nossa Senhora, aos pastorinhos. E eu cresci com isto. Cresci nas minhas tardes, depois de chegar a casa, com a minha avó, às 6h30, ligar o terço, silêncio total, só se ouvia ela a mexer na panela, nas geladeiras antigamente, que nós tínhamos os banquinhos à lareira, a virar os carapaus lá no fogo, na fogueira, e silêncio. Se nós estávamos a brincar, tínhamos que parar, podíamos não rezar, mas o silêncio tinha que estar, que ela estava a rezar. Eu cresci com isto. Fui para um colégio em Leiria, um colégio franciscano, e estive lá dos meus 5 aos 15 anos, desde o último ano da pré até ao 9º ano. Então tenho uma veia franciscana muito grande. Cresci lá a conhecer mais intimamente Nossa Senhora, a conhecer a mensagem, a saber que tenho um amigo que me ama e que posso conversar com ele. Cresci no meio disto tudo. Entretanto, aos meus 16 anos conheço o renovamento carismático, aos 17 a Canção Nova, muito rapidamente faço o meu curso, entro na Canção Nova, caso-me, meu marido é brasileiro e tenho 3 filhos. Pronto. Então, agora vou recuar um bocadinho, tá? Está aqui o meu José. O José tem 4 anos e é o segundo. Boa. Então, entretanto, andando aqui um bocadinho atrás, estava eu, depois grávida do José, e antes eu já tinha ouvido falar de uma consagração. Havia alguns membros da minha comunidade que tinham umas pulseiras e diziam que eram escravos de Nossa Senhora, e aquilo para mim era muito estranho. Para mim era assim, era um bocadinho extremado dizer escravo de Nossa Senhora. Esta palavra é tão forte. Como é que elas conseguem dizer que são escravas? Isto fazia-me assim aqui alguma revolta até interiormente. Então, estava eu grávida do José e aparece um casal que vem do Brasil, um casal da nossa comunidade, morar para cá. E ela era escrava de Nossa Senhora e falava muito dela e tinha uma intimidade com ela de uma forma muito bonita, que eu nunca tinha ouvido falar e nunca tinha visto com os meus olhos essa intimidade. E isso começou a despertar em mim. Eu queria ter aquela intimidade que ela tem com a Nossa Senhora. E ela falava dela e vivia coisas com ela que começou a suscitar em mim assim, eu ainda tenho tanto para caminhar, eu queria tanto ser assim. E ela foi-me falando dessa consagração, que eu tinha que ler um livro. Mas ela, não sei se encontras cá, Marta, o livro, o verdadeiro tratado, não sei o quê. E eu, ok. Quando ela disse isto, isto foi durante quase um ano, sempre a falarmos sobre estas coisas. Quando ela me disse isso, eu pensei assim, para mim, não disse a ninguém, está bem, se tu queres mesmo que eu faça essa consagração, que esse livro apareça. Não, mas disse isto, sabe, aquelas coisas que aparecem assim de repente e pronto, vai embora. Passado uns dias, isto foi tudo mais ou menos aqui em 2 semanas, isto que eu vou contar agora. Passados uns dias, estou lá em casa dela e ela aparece-me com um saco e diz assim, olha, fui à livraria do Santuário e deparei-me lá com o tratado à verdadeira devoção. E era o último. E quando eu olhei, as palavras dela, quando eu olhei, eu senti assim, leva para a Marta. Quando ela me aparece com o livro e me diz isto, estou a imaginar como é que eu fiquei. Lágrimas, lágrimas, lágrimas. Eu não estou a acreditar. Ninguém sabia que eu tinha dito isto interiormente, não é? E eu disse-lhe a ela, disse, olha, naquela conversa que nós tivemos, eu disse para mim, disse, olha, Nossa Senhora, se tu queres, então, que esse livro apareça. Sério, Marta? Ela para mim, então acho que ela está-te a cativar. Está bem. Mas teimosa como eu sou, fiquei com o livro, mas
ainda parecia que ainda não estava tudo, assim, não sei, está bem, eu posso ler isto. Passado mais uns dias, e aqui entretanto o José já tinha nascido, nós gostávamos e gostamos de ir até ao santuário com os nossos filhos a pé, que a nossa casa é pertinho. O José era bebezinho recém-nascido, ia no carrinho, e a mais velha já ia andar, e nós estávamos a sair da livraria do santuário, a entrar naquela ponte para o santuário, estávamos a passar aí, íamos contornar a Azinheira para irmos à capelinha. E estávamos a sair dessa ponte, desse túnel, não é ponte, desculpem, desse túnel, e vem assim um cheiro intenso a rosas. Mas uma coisa que eu não vos consigo descrever, eu de repente olhei, mas mesmo que estivesse, vocês conhecem, não há lá rosa nenhuma, mas mesmo que estivesse lá alguma roseira, o cheiro que eu senti, para vocês terem noção, era como se eu estivesse numa sala fechada, pequenina, cheio de rosas, mas cravadinho que só estava lá eu, não cabia lá mais nada. Era um cheiro tão intenso daquela rosa portuguesa, aquele cheiro mesmo intenso. Eu de repente, o que é isto? Olhei para todo lado. Evaldo, meu marido, tu estás a sentir? Eu estou a sentir o quê? Eu continuei a andar, mas de repente eu voltei para não, desculpa, tu tens que estar a sentir, está a cheirar a rosas, Evaldo. Homens, ainda por cima, quer dizer, está a delirar-me, rosas aqui, está. E continuou a passear com a pequenina, e eu olhava e continuei a andar, e as lágrimas começaram a cair. Tive ali um momento tão bonito que eu já entendi. Chorei até chegar à capelinha, aquele cheiro acompanhou-me todo, até eu parar junto à capelinha. Quando eu parei junto à capelinha, o cheiro desapareceu. Eu nunca tinha vivido isto. E isto para mim foi algo muito intenso. Que eu, até hoje, quando eu me lembro, isto deixa-me assoberbada. E eu aí, nesse momento, ao pé da capelinha, conversei com ela e disse, já entendi. Tu queres mesmo que eu leia aquele livro e tu queres mesmo que eu faça essa consagração. Está bem, eu vou ler esse livro. E eu comecei a ler este livro, entretanto fui ter com o Padre Carlos. Padre, você agora vai ter que me ajudar. Meti-me numa e você vai ter que me ajudar. Eu comecei a ler o livro e sempre que eu tinha dúvidas, fui várias vezes ter com o Padre. Padre, o que é que isto quer dizer? Padre, o que é que isto quer dizer? Sobretudo aqui uma parte que diz que agora já não podia pedir mais nada para mim. Todas as minhas orações, todos os meus sacrifícios, as minhas eucaristias, já não posso pedir para mim? Não tenho a entender isto, Padre. Como é que eu já não posso? Nem para os outros, não posso pedir para os meus filhos. Não... Isto começou a fazer aqui muita confusão. E fui ter com ele explicou-me. E várias outras coisas que foram aparecendo aqui ao longo do livro que eu ia ter com o Padre para ele me explicar. Eu quero-vos ler só aqui, na primeira parte, que eu só mais tarde é que eu entendi isto que estava aqui. Está logo no início, na página 11. Diz assim: basta apenas que uma pessoa experimente para si esta devoção, em breve, a surpresa que lhe causarão as graças que ela traz consigo, assim como as transformações que produzirá em sua alma, convencê-la-ão da sua eficácia, quase incrível, aliás, como meio para conseguir a salvação das almas e a vinda do reino de Jesus Cristo. Agora, porque é que eu vos estou a dizer isto? É que não acabou aqui. Portanto, eu comecei a ler o livro, eu ia fazer isto foi em junho, eu ia fazer a minha consagração dia 15 de agosto, e estava-me a preparar. E há uma parte na nossa preparação que nós rezamos com a intenção do maior conhecimento de mim. E eu tenho vivido isto desde então, ou seja, desde 2020 até hoje, sempre que eu faço a minha preparação para novamente fazer a minha renovação de consagração, sempre nesta semana, Nossa Senhora ajuda-me a viver algo da minha história, a ter conhecimento de algo da minha história, ou alguma cura que eu preciso a nível pessoal, interior. Então, nesta primeira, Nossa Senhora ela foi assim, Marta, é mesmo isto que eu quero. Então, foram várias situações que eu vivi. Nesse ano eu fiz 35 anos. Não perguntem porquê, para mim era uma data super especial. 35 é 32, não é 37, é 35. Era uma data mesmo muito especial para mim. E eu faço anos dia 30 de agosto. Desculpem, 30 de julho.
Então, calhou nessa semana que estava do maior conhecimento de mim. Eu gosto imenso de hortenses e nesse meu dia de aniversário a minha mãe trouxe-me imensas que ela tem no jardim, aqui para o meu apartamento. Então, eu tinha um apartamento recheado de hortenses. Isto são coisinhas pequeninas, mas que para mim fizeram todo o sentido. Tinha o meu apartamento recheado de hortenses que eu amo, tinha as pessoas que eu amo, não foi uma festa, foi só as pessoas próximas, mas houve duas coisas que marcaram neste dia. Eu recebi duas mensagens que eu não esperava. Uma foi de uma prima que eu amo, mas que com o tempo houve aqui algum afastamento e recebi essa mensagem, que para mim foi uma surpresa, a dizer o quanto ela gostava de mim, valorizava, blá, blá, blá. Ok. Mas a outra, essa deixou-me sem chão. Foi uma mensagem de uma prima, que é a minha madrinha de crisma. Eu fiz o crisma com 17 anos e escolhi-a porque ela era alguém muito importante para mim, uma referência para mim. E na altura, também por ser jovem, eu gostava muito porque ela fazia muitas festas lá em casa, e músicas e etc. Ela bem mais velha que eu. E claro, eu gostava daquilo, era a minha prima porreira, não é? E que me levava às discotecas e etc. Pronto. Só que com as desavenças que houve na minha família, cá em Portugal é tão natural haver desavenças com heranças, também aconteceu isso. E esta minha madrinha de crisma cortou relações, deixou de falar. Então eu recebi uma mensagem, quando eu fiz 35 anos, da minha madrinha de crisma, que não tinha uma conversa comigo há 18 anos. Há 18 anos não havia comunicação. E eu recebo uma mensagem dela, e quando eu vi uma mensagem, só o nome dela já desatei a chorar. E o que é que eu fui percebendo, e Nossa Senhora aqui foi muito boa. Naquele momento veio muita coisa dentro de mim, que foi, mas porquê? Porquê que houve este afastamento? Porquê que isto não deu certo? Porquê que estivemos longe tanto tempo? Porquê que eu passei por aquilo? Porquê que eu sofri? Porquê que eu fui desprezada por aquele lado da minha família? Porquê que eu fui rejeitada? Tudo isto veio dentro de mim. E depois veio assim uma vozinha. Não foste tu que ficaste impedida de estar com eles. Eles é que ficaram impedidos de estar contigo. Aquilo para mim foi uma revelação enorme. Foi um momento de cura muito grande, porque eu não tinha entendido isto. Aquele ambiente que eu frequentava com eles, não é que fosse mau, não é isso, mas ia-me levar a um caminho que não era aquele onde eu estou hoje. Ou seja, se eu tivesse continuado com aquelas amizades, com aquele ambiente, eu não estava aqui sentada hoje a falar-vos da consagração à Nossa Senhora. Eu não tinha a minha família que eu tenho, eu não tinha casado, eu não era a profissional que eu sou hoje. Então aquilo para mim foi um momento de cura interior tão grande, tão forte, e uma revelação de compreender 18 anos da minha vida que não tem explicação. Pronto. Entretanto, fiz a minha consagração. E o que é que eu tenho percebido desde então? Para além disto, que tem sido todos os anos, isto tem-me acontecido. Nossa Senhora tem-me revelado sempre qualquer coisa da minha história. E o que é que eu entendo? O que é que eu vivo? Isto são coisas pontuais, lindíssimas, mas são pontuais. O que é no meu dia-a-dia? Eu sou de uma comunidade e nós rezamos o terço. É uma das práticas piedosas que nós temos, é a oração do terço. Mas eu confesso que eu rezava por obrigação. Eu rezava o meu terço diário, e não era diário, por obrigação. Eu fiz uma consagração, uma comunidade, e agora não rezo o terço. Eu tenho que rezar o terço, eu tenho que encontrar formas. Ok. No momento em que eu fiz a minha consagração, eu vivi esta oração de uma forma completamente diferente. Já não era e já não é uma obrigação, mas eu necessito de rezar o terço, e eu necessito deste momento com Nossa Senhora. Tanto que nós rezamos muitas vezes o terço em família, e às vezes até rezamos quando estamos a fazer viagens, tudo bem. Mas eu chego à noite, eu tenho que ter o meu momento com a Nossa Senhora. Eu tenho que rezar o terço, porque parece que é a minha intimidade com ela. Então, seja a adormecer os meus filhos, seja à noite já na cama, eu posso ter rezado 1 ou 2 ou 3, mas eu tenho que rezar mais um, porque é meu. É a minha relação com ela. É aquele meu momento de mãe e filha com ela. Para além da sabedoria, que também vocês vão perceber ao longo deste livro, que passa muito esta mensagem.
Sim, eu vou terminar já, obrigada. Esta mensagem da Nossa Senhora da Sabedoria, e eu tenho percebido isto diariamente, que Nossa Senhora me tem dado sabedoria para lidar com os meus filhos, no meu matrimónio e na minha profissão enquanto psicóloga. Ela tem-me acompanhado de uma forma muito íntima, não só nos próprios atendimentos, como depois quando eu estou a pensar nos casos, estou a pensar na situação, e ela tem-me proporcionado também, tem-me dado a graça de ter pessoas que vêm ao meu encontro pedir a minha ajuda profissional, que vivem a fé. Então aí é uma porta aberta para livremente falarmos dela e falarmos dos frutos da vida e da entrega a Nossa Senhora. Então eu hoje digo com muito orgulho que sou escrava de Nossa Senhora, tenho aqui a minha medalha de consagração, mas eu ainda quero sim a minha pulseira, a minha corrente de consagração, porque eu digo com muito orgulho que sou escrava de Nossa Senhora. Obrigada. Obrigado à Marta. Vamos passar para a Filomena, porque pediu para ser a última, está bem? Vamos ouvir então a Filomena. Boa tarde a todos, o meu nome é Filomena, sou terapeuta. Antes de eu começar a falar, eu gostava só que rezássemos uma Ave Maria a Nossa Senhora da Sabedoria, para que as minhas palavras, tudo aquilo que eu vá dizer, seja da vontade de Deus. Peço que rezem comigo. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Então, em 2016, fui diagnosticada com cancro da mama. E foi durante esse período que fui convidada para fazer a consagração à Nossa Senhora. Eu não sabia o que era a consagração, nem o que é que implicava ser consagrada. Mas como estava num período de grande fragilidade, eu aceitei. E então comecei a fazer a preparação. Estava em plena quimioterapia, radioterapia, cirurgias. E um bocadinho antes, 2010, o meu pai sofreu um AVC, ficou com um bebê e eu tomo conta dele. E quando foi diagnosticado o cancro, eu pensei, meu Deus, porque é que estás a fazer isto? Ninguém vai conseguir resistir, porque se eu tomo conta dele e agora estás-me a mandar um cancro, não sei qual é que é o teu plano. Pronto, então durante algum tempo eu pedia a Nossa Senhora para me curar. Eu fazia novenas e mais novenas e dizia, Senhor, cura-me, que eu não queria viver o cancro e tudo aquilo que uma doença oncológica traz. As coisas não correram assim muito bem, tive bastante complicações, até que comecei a fazer a consagração e, devido à situação do meu pai, eu ia para Lisboa sozinha, porque era preciso ficar com o meu pai. Eu às vezes posso me emocionar um bocadinho, mas não é por tristeza, é porque vivi uma grande intimidade com o amor de Deus e com a... Vou ver aqui uma senhora já a chorar. Com o amor de Deus e com a intimidade de Nossa Senhora. E então o que aconteceu é que eu ia para Lisboa e quando estava a fazer quimioterapia, quando eu chegava lá eles diziam, vem sozinha. Eu dizia, sim, vem sozinha. E quem já acompanhou sabe que há um cadeirão para a pessoa que faz quimioterapia, é uma cadeira para o acompanhante. Eu olhava para a minha cadeira e eu pensava sempre, Maria, tu és a minha mãe. Uma mãe nunca abandona os filhos, então eu sabia que ela estava lá. Eu sentia esta presença de uma maneira muito, muito querida e um amor muito grande que Maria tinha por mim, que tem pelos seus filhos. Pronto, há muita fragilidade e muitas coisas que às vezes não correm bem, mas eu sentia sempre esta presença de Maria, sempre comigo e que não havia distrações. Eu não tinha mais ninguém
para quem me agarrar, era só eu e Nossa Senhora. E eu tirava o meu terço, quando estava lá aquelas horas a fazer a quimioterapia, ia rezando o terço, não só por mim, mas por todas aquelas pessoas que estavam ali, muitas até em maior sofrimento e muitas até que depois partiram. Houve uma vez que eu estava lá no hospital, depois comecei a fazer a consagração, pronto, e durante este período houve um dia que eu tinha feito a cirurgia, eu tirei uma mama, foi uma situação muito delicada, e para quem é mulher sabe que é a nossa parte que nos identifica como femininas, então é muito difícil aqueles momentos que temos que nos aceitarem com uma mutilação. E naquela altura eu pensava que estava feito um farrapo a nível humano. Mas foi ali que eu me senti mais amada por Deus e sobretudo pelas pessoas, que muitas vezes as pessoas encontravam-me na rua e diziam: estás tão bonita. E eu estava careca, não tinha pestanas, não tinha sobrancelhas, mas era uma luz que vinha de dentro. E a minha cura começou a acontecer interiormente. Não me foi retirado o cancro. Eu tive que viver todas as etapas, mas interiormente eu comecei a sentir uma cura. E a maneira como eu via o cancro já não era com aquele medo de ir morrer e de todo aquilo. Eu sentia-me feliz e sentia que não estava sozinha e sentia que Maria estava comigo. E um dia eu estava lá, depois da cirurgia, e eu não conseguia cortar a carne e comer, porque estava toda apanhada. E havia lá voluntários que iam só durante o dia, isto foi à hora do jantar. E a senhora veio, colocou o tabuleiro e eu fui para tentar cortar a carne e para comer e não consegui. E eu pensei, no meu pensamento, Nossa Senhora, se agora viesse aqui alguém para me ajudar. Quando acabei o pensamento, entrou um voluntário que nunca ia à noite e que naquele dia diz que sentiu-se impelido a ir lá ao quarto onde eu estava. E eu disse-lhe que não conseguia. E ele cortou uma carne e deu-me à boca e disse-me que a esposa tinha falecido com cancro há uns 4 ou 5 anos e ele tinha-se tornado voluntário para ajudar outras pessoas. Pronto, isto é só para terem uma noção. Agora vou falar mais da consagração daquilo que é. Pronto, depois tive com um grupo de 30 pessoas. Está aqui uma pessoa que fez comigo a consagração nessa altura, que também me acompanhou naquela fragilidade. E começámos a fazer esta preparação e começou a abrirmos o nosso coração, comecei a sentir muitas mudanças na minha vida. A relação também com a doença do meu pai, que já não me via como um fardo, mas que comecei a pedir a Maria para ficar comigo na minha vida e a pedir como é que Maria faria se estivesse agora aqui para cuidar do meu pai. Como é que Maria se vestia? Porque é assim, neste momento estou num caminho, mas antes do cancro eu não era assim. Eu achava que ia à missa, rezava o terço e dava catequese e que estava numa grande santidade. E quando me foi diagnosticado o cancro, eu comecei a compreender que eu estava a ir para o inferno, porque não estava a dar frutos nenhuns. E ainda hoje sou orgulhosa e sou soberba, mas naquela altura eu quero, posso e mando, eu é que sei, ninguém manda nada. Então eu posso dizer hoje que a melhor coisa que me aconteceu na minha vida foi um cancro, porque se não tivesse passado por toda esta situação, eu estaria perdida, não é? Em outras coisas completamente diferentes. Então para mim foi a melhor coisa que aconteceu, e ter Maria na minha vida não tem explicação. A Maria levou-me ao colo e continua-me a levar. Sinto-a cada vez mais na minha vida, com as pessoas que vou conversando também vou sempre dizendo para fazerem a consagração, porque é uma mudança muito grande. Quando abrimos o coração e entregamos tudo a Maria, ela vem e pega seja nas nossas fragilidades e em tudo, e leva a Jesus de uma forma que nós nunca imaginamos.
Gostava de dizer aqui mais alguma coisa, que é, tinha pensado e depois passou, que também a minha forma de ser, de estar, de me vestir, se calhar antigamente andava de uma forma que podia fazer outras pessoas pecarem, com a minha forma de vestir e de estar e de falar, e com Maria na minha vida fui sempre dizendo: mãezinha, como é que tu farias nesta situação, e nesta e nesta? Então vou sempre pedindo para ela me fazer humilde e para me ajudar a ser cada vez melhor e a caminhar para Cristo. Podia dizer muitas outras coisas que Nossa Senhora todos os dias nos está a dar graças. Tento rezar o texto todos os dias, ir à missa e pronto, tentar fazer a vontade de Deus pelas mãos de Maria. Obrigada. Obrigado, irmão. Muito obrigado. Vamos ouvir o André. Olá, boa tarde. Sou o André, como já apresentaram. Eu sou da paróquia dos Bugalhos, uma paróquia do Padre Carlos. Tenho 23 anos, estudo Engenharia Mecânica em Coimbra e pronto, vou explicar então como é que surgiu na minha vida a consagração à Nossa Senhora e um pouco daquilo que tenho vindo a fazer. Basicamente, eu fiz o percurso todo da catequese na paróquia dos Bugalhos, desde o primeiro ano da catequese até ao crisma. Fui sempre acompanhando todos os anos. Em 2019 fiz o crisma e mais ou menos na altura, logo a seguir de fazer o crisma, surgiu esta possibilidade. O Padre Carlos divulgou lá nas paróquias que ia preparar um grupo para fazer a consagração à Nossa Senhora e eu sou uma pessoa, desde sempre, mesmo antes da consagração, marco sempre em tudo o que aparece, em todas as propostas que forem aparecendo. Já fiz muitas missões, já fiz peregrinações, sou catequista desde que fiz o crisma. Agora há pouco tempo fui responsável da Jornada Mundial da Juventude de Alcanena e surgiu esta possibilidade de fazer a consagração e eu aproveitei, queria conhecer mais e inscrevi-me. E na minha vida surgiu um pouco uma parte mais de conhecimento da vida de Nossa Senhora, porque eu antes disso eu vivia a minha fé de forma particular, eu ia participando em tudo, ia fazendo, participar ativamente na paróquia e mesmo fora, todas as propostas que fossem aparecendo, eu queria estar ativo e fazer um pouco mais, entregar-me um pouco de mim aos outros. E desde que apareceu esta possibilidade de fazer a consagração, comecei a perceber mais da parte de Nossa Senhora, porque eu até aí ia rezando a Jesus, a Deus, e não tinha essa ligação com Nossa Senhora. E a partir daí surgiu uma vontade de mais de conhecimento, de perceber a vida, o que é que Nossa Senhora passou, surgiu mesmo conhecer que tínhamos uma mãe, e eu queria muito conhecer essa mãe, porque Jesus disse na cruz que ela entregava o seu filho, e nós somos esses filhos, e eu queria muito saber mais. Então embarquei na consagração, fiz o percurso e há 4 anos, no dia 8 de dezembro de 2019, no dia da Imaculada Conceição, fiz então a consagração. A partir daí comecei a viver mais proximamente o mistério de Nossa Senhora. Eu vinha a Fátima regularmente, mas a partir daí sentia mais forte dentro de mim um amor mesmo de mãe, e saber que tinha ali uma mãe, enquanto antes era uma coisa um bocado vaga, não tinha esse conforto. A partir daí eu percebi que tinha ali uma mãe e eu sentia-me muito bem no santuário e era uma experiência mesmo de filho. Eu sentia-me um filho amado e sentia-me mesmo um ardente dentro de mim quando venho ao santuário. E pronto, a partir daí senti-me ainda mais
na responsabilidade de ser mais ativo nas diversas coisas que ia participando. Então surgiu, pois agora há um ano atrás, a hipótese de termos de ter responsabilidades na Jornada Mundial da Juventude. Então o Padre Carlos convidou-me para ser o responsável de Alcanena. Eu mais uma vez aceitei a proposta e o tema da jornada era Maria levantou-se apressadamente e foi ao encontro de Isabel. E este encontro apressadamente é um pouco daquilo que eu acho que temos de sentir e que eu senti quando fiz a consagração, que é não estarmos um bocado, às vezes somos um bocado moles e um bocado desleixados, e este apressadamente de Maria é que me senti que tínhamos de viver mesmo com furor, com força, o que a nossa fé, e arriscar e não estarmos lá no nosso canto sem fazer nada, e termos essa vontade de ser ativos, de nos entregar uns aos outros e termos aquela missão e não baixar os braços enquanto não a conseguir cumprir. E foi isso que eu fiz durante a Jornada Mundial da Juventude. Foi bastante trabalhoso, tivemos de acolher bastante jovens na nossa vigararia e foi diversas reuniões, e eu às vezes sentia que se calhar uma responsabilidade maior que aquilo que eu era capaz de fazer, mas olhava para o meu lado, via outros jovens como eu totalmente entregues, olhava para a Nossa Senhora e via que ela era o tema da jornada, aquilo era também para ela, a jornada era uma entrega a ela, não só a Jesus, mas sobretudo também Papa Francisco forçava muito a hipótese de ser a Maria, e eu agarrei-me a essa força que vem de Maria e conseguimos levar isto para a frente e acolhemos muito bem os jovens na nossa vigararia. Depois as pessoas mobilizaram-se e correu tudo bem, e só temos agora a agradecer, como o Dom Mérico fez agora nas celebrações do 13 de outubro, aqui a semana passada. Ele agradeceu à Nossa Senhora, ele entregou-se a Nossa Senhora, e é um pouco também isso que eu fiz e quero continuar a fazer. Agora que venham mais propostas, mais missões para, junto com a Nossa Senhora, se conseguirmos mais facilmente chegar a Jesus, porque não podemos esquecer que também temos de olhar para Jesus. Isto é uma consagração a Maria para chegar a Jesus, e eu desde da consagração sinto-me mais motivado e sempre mais próximo de Nossa Senhora. Como já foi dito, sentimos uma proximidade muito mais forte. Antes sabíamos que havia aqui o santuário, mas não sentíamos de uma forma tão especial, e agora com a consagração vimos ali e temos uma relação mais próxima e uma relação de amor com uma mãe que está sempre presente e que quer mostrar-nos o seu filho. Vamos então aqui à última, a Manuela. Bem-vindos os últimos, são os primeiros. Eu sou Maria Manuela, do nome Manuela Carvalho, porque era o nome do meu marido. Sou natural de Pernes, vivo em Alcanena há 53 anos e sempre tive uma vida um bocado complicada. São Paulo dizia-nos há dias na carta aos filipenses: sem viver na pobreza e na abundância, aprendi a viver com muito ou com pouco, ter fome e ter fartura. Mais ou menos isto. Literalmente foi o que eu passei sempre. Já vivi com fome, com fartura, com muitas perdas. Perdi a minha irmã, ela tinha 20 anos, e foi assim um baque tremendo, éramos só eu e ela. A minha mãe teve que me deixar com os meus avós e foi viver para Almeirinha, a terra do meu pai. Eu fiquei sozinha com os meus avós e fui criada assim como um poltrozinho à solta, sempre sem um padrão de mãe, sem uma base
de alguma coisa que me sustentasse. Mas, e este mas é extenso e importante, porque Jesus Cristo esteve sempre na minha vida de uma forma muito especial. Tenho uma prima, mais velha que eu, que me levou para a igreja, digamos assim, logo no pequenita, e comecei a dar catequese com 13 anos. Eu já tenho 77, no mês que vem já faço 77, e andava ali sempre. Eu trabalho em artes, sou pintora de artesanato e faço umas esculturazinhas, faço assim umas coisinhas de pinturas e de artesanato. Foi toda a minha vida foi nesta área, de maneira que às vezes vivo assim um bocadinho aérea. Gosto muito de poesia, gosto muito de literatura, gosto muito de ler, mas Deus era sempre a figura de Jesus. Um Jesus muito importante na minha vida. Tentava ser uma pessoa séria, sempre um sim à igreja, àquilo que os sacerdotes me iam pedindo, mas havia qualquer coisa na minha vida. Era muito mais Marta do que Maria, sempre muito mais Marta que Maria, mas nessa altura não me apercebia, sabia lá eu quem era Maria ou Marta. Pronto, ouvia o Evangelho, mas não aprofundava. Entretanto, casei e o meu marido, conhecemos nesta onda da igreja. Ele pertencia a um grupo de jovens e eu também, e foi dentro dessa dinâmica que nos conhecemos, casámos, e ele era muito mariano. Ia para Fátima ao de semana, ao domingo, ia para Fátima Nossa Senhora. E ele às vezes até ficava assim um bocadinho desconsolado. Ninguém sabe falar de Nossa Senhora. Não falam bem de Nossa Senhora. E eu tinha muita pena, mas eu não sinto o que tu sentes. Eu não vejo. Maria para mim era as bodas de Caná, o sim dela, pronto, era importante, era a mãe de Jesus, tudo bem. E nunca fui capaz de perceber que ela podia ser a minha mãe. E ainda por cima eu não tive uma mãe muito presente, porque ela, coitadinha, teve que me deixar, só voltou, já eu tinha mais de 12 anos, mas havia ali qualquer coisa que me faltava. Parecia que eu estava por trás de uma vidraça e a minha própria respiração embaciava o vidro. Eu queria ver qualquer coisa e não era capaz de ver. Era uma névoa, mas pronto, uma névoa toda contente, porque pediam, olha, faz isto, faz aquilo. E a minha habilidade para fazer estas coisinhas de artesanato ou para fazer uma decoração era evidente. Foi um dom que Deus me deu e eu pus ao serviço, continuo a pôr, até Deus me dar saúde e forças, mas era tudo um bocadinho alvoroçado. Havia ali qualquer coisa que me faltava. Entretanto, alguém muito importante para nós, eu falo por mim, foi para a Alcarena e começou a falar de Maria de uma forma especial. Eu já tenho dito, o meu marido ia gostar tanto de ouvir. E foi ele que cimentou o caminho, tirou algumas pedras para eu perceber que era importante ter Maria na minha vida. Ninguém me encomendou o sermão e eu não vou receber alvices nenhumas por estar a dizer isto. Ninguém me encomendou. É verdade. É verdade, e fiz a consagração. Ao fazer a consagração, para mim foi uma espécie de desembaciar. Foi como se alguma coisa diferente tivesse acontecido. E, entretanto, viemos aqui. Aqui foi, de facto, o romper de uma tela. Rompeu-se. Eu aqui, com os testemunhos que ouvi aqui do Dom Valério, a irmã que esteve, tudo aquilo que foi aqui dito, acabou por mostrar que eu tinha que viver com Maria. Eu tinha que a ter como mãe. Eu tinha que a ter na minha vida, nas minhas pernas. Foram bastantes, perdi o meu marido, que era, para mim, era especial. E não esperava, ele foi dito que ele tinha um aneurisma na aorta, um aneurisma de 12. Nunca em Santa Maria apareceu uma coisa tão grande. Eu tive 6 dias para me preparar. Mas, ao mesmo tempo, aquele desgosto foi enorme.
ele dizia sempre: gostava tanto que Nosso Senhor me desse uma semaninha para eu preparar as malas para partir. Deus deu-lhe essa semana. Todas estas coisas mexiam comigo no sentido da presença de Deus na minha vida. Mas lá está. A mãe de Jesus era aquela mulher das bodas de Caná, fazia tudo o que ele vos disser. Era pouco, era muito pouco. Então, e agora eu digo: o que é que mudou? Eu continuo a dar a catequese, continuo ao serviço daquilo que me é pedido, com muita alegria e com muito entusiasmo. Aliás, um bocadinho de entusiasmo demais. Porque o meu médico, que manda a seguir do coração, diz que eu que vivo permanentemente apaixonada. Mas eu também não vivo. Eu vivi 40 anos com o meu marido e sempre apaixonada. Agora, ele é um santo. Não, era tão santo como eu, também tinha os seus defeitos, melindrava-se com muita facilidade. Mas o aspecto dele ser tão mariano também me ajudou a mim a perceber a importância de Nossa Senhora. Mas aquilo não é uma coisa que eu diga assim: toco assim, olha, agora a Nossa Senhora vem, já gosto mais de Nossa Senhora, ou tenho uma mais presente. Não é assim, teve que haver qualquer coisa, um clique. Começou com o meu parto e acabou com a consagração, com a vinda aqui e agora na vida do dia a dia. Continuo a ter dificuldades, problemas, perdas, mas eu sinto como se tivesse uma rede protetora fininha, quase transparente, mas muito firme, que não me deixa cair. Qualquer coisa, a minha filha agora anda doente e eu sou: Senhora, oh mãe do céu, agora como é que é? Tu tens que me ajudar um bocadinho. Mas normalmente, quando eu rezo a Maria, é sempre: toca no coração dos meus filhos, para que eles percebam que o teu filho é a melhor coisa que a gente tem, é o teu filho. Só depois é que diga: se tu quiseres também eu podia ficar um bocadinho melhor na saúde. Mas é sempre o tocar no coração, porque nós educamos os filhos. Vão connosco, vão à catequese, vão aos encontros, meu filho andou no pré-seminário, mas depois os casamentos e essas vidas, eles vão se afastando. Mas eu sei que Nossa Senhora que está lá a semente, e Nossa Senhora não me vai abandonar. E eu agora já sou capaz de perceber como é que se fala de Nossa Senhora desta maneira, porque já faço esta experiência. Sou um bocadinho menos Marta, já tenho muitos momentos de Maria, e esses momentos estou muito tempo sozinha, na minha casa, e tenho uma casa enorme. Eu gostava sempre de ter casas grandes, e agora já é grande mais, mas ali, sozinha, ando sempre a conversar com ela. O terço, nem todos os dias, porque eu tenho um horário, em Alcanena reza-se o terço todos os dias, mas eu tenho um horário complicado, porque tomo conta de um dos meus netos, e nem sempre, mas estou sempre: ó Senhora de Fátima, eu fiz votos franciscanos, leiga, e aí enriqueci bastante. São Francisco também para mim foi uma referência, mas nessa altura ainda não tinha feito esta descoberta, este deslumbramento. A minha vidraça não só se desembaciou, como se abriu. Foi como alguma coisa se abrisse que eu não sei explicar. Todos os dias, hoje vim sozinha para aqui no meu carro e vim a falar com Nossa Senhora e a rezar Ave Marias para que ela toque no coração do filho para estas guerras, para estes desentendimentos, porque se cada um de nós, e eu não estou a falar para quem aqui está, porque é óbvio que quem aqui está já está no caminho, que não está neste caminho, perceber-se como é bom amar a Jesus, como é bom ter Maria como mãe, como é bom ser cristão de verdade. O que eu peço todos os dias ao Senhor para me ensinar, para aumentar a minha fé e me ajudar a ser melhor amanhã do que fui hoje, mas também por este mundo que está tão desfasado, falta tanta coisa importante que nos ajuda a ser felizes. É
é este o meu voto, é isto que eu peço, e confio que a Nossa Senhora nunca nos deixa ficar órfãos.